Tá sim, Ana. O slide também tá vendo direitinho? Tá dando para ver. Beleza, então bom dia, gente. Hoje eu e a Heloísa vamos falar sobre doença arterial coronariana crônica. Nós somos do 5º ano da UFBA Ligantes aqui da LAC. Primeiro a gente fala dos aspectos gerais da doença isquêmica miocárdica. A doença isquêmica do coração secundária à aterosclerose, que é a DAC, né, a doença arterial coronariana, ela pode ter 3 apresentações. Primeiro, a sua forma silenciosa, que é um paciente que basicamente não tem nenhum sintoma, ele é portador dos fatores de risco e ele tem a doença detectada apenas pelos exames, por exames de imagem ou por uma hipercolesterolemia nos seus exames laboratoriais de perfil lipídico. Então, essa forma silenciosa, o paciente é subclínico, não tem nenhum sintoma da doença. Outra forma de apresentação pode ser a síndrome coronariana aguda, que é a que a gente mais teme, né, que é um evento agudo decorrente dessa doença arterial coronariana crônica, que é quando o paciente tem sinais e sintomas sugestivos de isquemia progressiva, que sugere que essa placa de ateroma dele se instabilizou, rompeu, causou eventos trombóticos, que se manifesta com infarto, ou sem supra de ST, ou também na sua forma de angina instável. E a terceira forma de apresentação é a angina estável, que ela tem sinais e sintomas de isquemia apenas mediante aumento de demanda, como, por exemplo, no caso de exercício físico. Então, o paciente em repouso não tem sintomas, mas quando existe um aumento de consumo de oxigênio do seu coração, esse miocárdio vai sofrer os efeitos da isquemia e ele vai ter a angina, vai ter o sintoma, né? Falando um pouquinho de epidemiologia, a doença cardiovascular é a principal causa de mortalidade, tanto no Brasil como no mundo, e ela decorre do aumento da expectativa de vida, né? Pacientes mais velhos têm mais tendências a ter problemas do coração, e também o estilo de vida moderno, que é o sedentarismo, a obesidade, dieta hipersódica e hiperlipídica. Na faixa etária entre os 65 a 84 anos, 12 a 14% dos homens e 10 a 12% das mulheres são portadoras de angina estável, ou seja, uma prevalência bastante considerável, né? Principalmente aí nos homens. E a síndrome coronariana aguda, que é a forma mais temida de apresentação da doença arterial coronariana, muitas vezes é a primeira manifestação da doença. Então, é por isso que a gente precisa, né, fazer o diagnóstico precoce para que a primeira forma de apresentação já não seja a síndrome coronariana aguda, né, o infarto agudo do miocárdio. Os fatores de risco para DAC são basicamente os fatores de risco para toda doença cardiovascular, que é pressão alta, diabetes, tabagismo, hipercolesterolemia ou eventos trombóticos no passado, como, por exemplo, um infarto prévio ou um AVC prévio. História familiar esses dois últimos eventos trombóticos também é um fator de risco bastante importante. Falando da anatomia coronariana, né, a maior incidência de doença aterosclerótica ela é nas artérias epicárdicas do coração. Da raiz da aorta originam-se os dois troncos, o tronco da artéria coronária esquerda e o tronco da coronária direita. Do tronco da coronária direita vai se originar a artéria descendente anterior e a circunflexa, né? E do tronco da coronária direita vai se originar a coronária direita, né? Essas 3 artérias, 4 na verdade, né? Coronária esquerda, que vai ter os seus ramos da descendente anterior e a circunflexa, e a coronária direita são os principais pontos de aterosclerose que, né, pode vir a instabilizar a placa e causar, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio no paciente. A fisiopatologia dessa doença ela decorre de uma oclusão gradual das coronárias epicárdicas, principalmente por conta da aterosclerose, né? E já que existe essa oclusão crônica, a reserva coronariana, que é a capacidade das artérias coronárias de se expandirem frente a uma demanda aumentada de sangue, ela já é parcialmente utilizada em repouso. Então, se a placa está lá, a coronária ela já é normalmente mais dilatada do que o normal, justamente para poder chegar ao aporte de sangue ao coração. Então, quando tem uma alta demanda miocárdica, por exemplo, esse paciente tem doença coronariana crônica e ele vai fazer um exercício físico, essa alta demanda, como a coronária já está dilatada, essa dilatação que ela vai fazer adicional vai ser insuficiente a essa alta demanda.
Então, por isso que o paciente corre risco de ter eventos isquêmicos. Por isso que a gente fala que a doença arterial coronariana crônica, a angina estável, ela só tem sintomas quando o paciente está numa situação de estresse, ou estresse emocional, ou exercício físico, justamente porque, em frente a essa alta demanda, né, a reserva coronariana adicional vai ser insuficiente para chegar ao aporte sanguíneo ao coração. No que se refere à história clínica desse paciente, a gente observa que a DAC crônica ela é mais prevalente em homens acima dos 50 anos. Já no sexo feminino, essa prevalência ela aumenta após a menopausa, né? Especialmente nas mulheres acima dos 60 anos. É importante a gente verificar se essa dor anginosa ela é tipicamente anginosa. E quais são as características de uma angina típica? É o paciente que ele chega com a queixa de um desconforto retroesternal, geralmente com a sensação de pressão ou opressão, ou precórdio, que se inicia aos esforços e também as emoções mais intensas, e ela alivia com o repouso ou a utilização de nitrato. Além disso, é importante a gente verificar a duração dessa dor, porque a dor da DAC crônica, ela geralmente é uma dor de baixa duração, então uma dor variável de 1 a 5 minutos. Se essa dor ela tem uma duração maior, de 20, 30 minutos, isso não é sugestivo de DAC crônica, é mais sugestivo de angina instável e também de síndrome coronariana aguda, né, infarto sem supra ou com supra-DST. A irradiação, ela não é um fator levado em consideração para definir se uma angina é típica ou não. Mas, no que se refere à angina pectoris, a irradiação ela pode se dar para os membros superiores, né, especialmente o membro esquerdo, mas o direito também pode ser acometido. Essa dor ela pode se irradiar também para a região cervical e região mandibular. O paciente ele pode ser capaz de dizer qual é o limiar anginoso ou não. Por exemplo, ele pode citar, se eu subir um lance de escada, eu sei que essa dor ela vai aparecer. Ou então, não, se eu subir uma ladeira inteira a pé, é que essa dor aparece. Então, esse limiar anginoso ele pode ser fixo, quando o paciente ele consegue te dizer, predizer em que momento essa dor vai aparecer, ou variável quando ele não consegue fazer, né, essa elucidação para nós. Os equivalentes anginosos, eles são sintomas diferentes da angina pectoris, mas que também supõem a presença da angina em decorrência de um evento isquêmico. Esses equivalentes anginosos, eles são mais frequentes no público feminino, pacientes diabéticos e pacientes idosos. E quais são eles em que a gente tem que levar em consideração e ficar atentos, caso esse público, né, venha nos relatar esse tipo de sintomatologia. Tá? Dispneia, fadiga, tontura, lipotímia, procedida ou não de síncope, palpitações, sudorese, náuseas, vômitos e também a epigastralgia. Segundo a Sociedade Canadense Cardiovascular, a angina pectoris ela pode ser classificada de 1 a 4. A classe 1 é quando a angina ela aparece somente com esforços físicos prolongados e intensos. Então, aquela situação que eu falei, vou subir uma grande ladeira, e aí sim eu sinto essa dor, por exemplo, quando eu estou lá no final dessa ladeira já, que eu já estou quase findando ela. Então, isso seria uma angina pectoris classe 1. A classe 2 é quando a gente já tem um nível de esforço menor do que a classe 1. Então, a gente tem uma discreta limitação para atividades habituais. Então, o paciente ele não precisa subir uma ladeira, mas ele vai subir um lance de escadas rapidamente. Essa dor ela pode aparecer. Ou então, em algumas situações, como, por exemplo, após as refeições, ou então numa situação em que o clima está mais frio. Então, isso seria uma classe 2 da angina pectoris. A classe 3 é quando a gente já tem limitação de atividades habituais. Então, por exemplo, o paciente está ali dentro de casa fazendo suas atividades cotidianas e ele já sente uma limitação nesses esforços, seria uma classe 3 da angina pectoris. E a classe 4 é quando a gente já tem os sintomas anginosos, inclusive em repouso. Então, seria aí a classificação de prognóstico pior, né, quando a gente já tem, geralmente, uma doença mais avançada. Pode passar. Se a gente perceber a história clínica em relação aos sintomas,
considerando a DAC crônica, ela às vezes ela se parece, né, com os sintomas da síndrome coronariana aguda. E a gente tem que levar, então, em consideração alguns aspectos para a gente conseguir diferenciar essas duas entidades. E caso o paciente nos apresente com algum desses aspectos aí, algum desses tópicos, a gente elencar a nossa possibilidade diagnóstica para uma síndrome coronariana aguda e não somente para uma DAC crônica. Então, quais são esses tópicos? Se o paciente ele apresenta uma angina em aspecto de crescente nas 2 últimas semanas, então ele afirma que cada vez mais essa angina ela está ficando mais exacerbada, ela está evoluindo rapidamente, progressivamente rápida. Então, isso é um fator de alerta para a gente ligar que esse paciente ele não está mais no aspecto de DAC crônica e ele está apresentando, então, uma angina instável que pode rapidamente evoluir para a síndrome coronariana aguda. Além disso, se ele apresenta uma evolução rápida da classe da angina pectoris, então uma classe 3, evolui rapidamente para uma classe 3 ou 4 nos últimos 2 meses, isso também é sugestivo de uma angina instável e não de uma DAC crônica. E a duração, conforme eu já tinha falado anteriormente, a DAC crônica é angina instável, ela geralmente tem uma duração curta, de 1 a 5 minutos, e quando a gente tem uma duração aí maior do que 20 ou 30 minutos, isso também é sugestivo de angina instável e não DAC crônica. Com relação ao exame físico, na maioria das vezes, se o paciente ele estiver fora da crise anginosa, o que a gente vai perceber é que o exame físico do paciente vai ser normal. Ele não vai ter qualquer sintomatologia ou qualquer queixa naquele momento de avaliação. Entretanto, a gente pode observar alguns sinais ao exame físico quando o paciente ele está dentro da crise anginosa. Então, ele pode apresentar o sinal de Levine, que é a apresentação, né, do punho cerrado, assim, na região precordial e movimento difuso, dando a entender de que aquela dor, ela não se encontra em caráter localizado, né, ela se estende por toda a região retroesternal e precordial, e é um caráter de pressão, né, opressão. Por isso essa sensação do punho cerrado, né, como se estivesse fazendo um aperto ali no peito. O paciente ele pode apresentar B3 e B4, né, sugestivos aí de uma incapacidade sistólica e diastólica, respectivamente. Pode apresentar regurgitação mitral, caso a gente tenha o envolvimento dessa válvula, também acometida pelo processo isquêmico, e estertores pulmonares em decorrência da falência da bomba cardíaca. Além disso, o paciente ele pode apresentar sinais secundários a doenças, né, comorbidades que ele apresenta. Então, ele pode apresentar ali no momento uma pressão arterial elevada, né, sugestivo de um histórico prévio de hipertensão arterial. Pode trazer já exames, né, que identifique que ele é portador de dislipidemia, ou ele pode apresentar próprios sinais, né, sugestivos de dislipidemia, como xantomas e xantelasmas, embora isso seja menos frequente, e ele pode também já trazer, né, aí o histórico prévio de diabetes mellitus, poder apresentar acantose nigricans, né, ser portador de obesidade também, etc. E ele também pode ser portador de doença arterial obstrutiva periférica, né, e apresentar sinais dessa vasculopatia obliterativa, né, por exemplo, a claudicação ao caminhar. Entrando agora nos exames complementares, né, para o diagnóstico de DAC, a gente pode primeiro lançar mão dos exames laboratoriais gerais, como o hemograma, porque, por exemplo, em situações de anemia, né, que diminui os eritrócitos, o coração pode sofrer, o paciente pode vir a ter sintomas se ele estiver anêmico, porque vai diminuir a oferta de oxigênio para o coração. Ao contrário, uma situação de policitemia, por conta da alta viscosidade sanguínea, também pode diminuir o aporte de sangue para o coração, gerando sintomas no paciente. Outros exames, como, por exemplo, hemoglobina glicada e glicemia em jejum, são importantes para a gente diagnosticar os fatores de risco para a doença arterial coronariana, como diabetes mellitus. Lipidograma também, que a gente viu que a principal causa de doença arterial coronariana é a aterosclerose, então perfil lipídico, colesterol e triglicerídeos elevados são fatores de risco para a doença. Função renal, albuminúria também para a gente ver os fatores de risco para a doença. Função tireoidiana,
O hipertireoidismo, por exemplo, ele tem uma taquicardia, né, da tireotoxicose, e isso pode aumentar o consumo de oxigênio para o coração e o paciente vir a ter sintomas. O PCR também, que é um marcador inflamatório que está tendo bastante importância nos últimos tempos, porque ele pode predizer instabilidade de placa, né? Porque a gente sabe que a doença aterosclerose é uma doença inflamatória, e se essa PCR estiver elevada, por exemplo, pode ser um preditor de instabilidade de placa, e o paciente com DAC pode vir a ter um evento agudo, né, predizido por essa PCR elevada. Outro exame, né, que é o exame base da cardiologia, é o ECG, em 12 derivações de repouso, só que no caso aqui da DAC, ele tem uma utilidade limitada, né, na angina estável, porque se não há estímulo provocativo dessa falta de aporte de oxigênio ao coração, o exame de ECG em repouso ele não vai ter nenhuma alteração, né? Então, o ECG normal ele não exclui DAC, só que algumas alterações podem confirmar DAC, como, por exemplo, presença de alterações que sugerem áreas de isquemia prévia, como ondas Q patológicas, inversão de onda T, ou fortalecer a doença, a suspeita de DAC por conta de doenças de base, como, por exemplo, hipertrofia de ventrículo esquerdo, nas hipertensões de longa data, arritmias, bloqueios, etc. Então, os exames que a gente mais utiliza para o diagnóstico de DAC são os testes provocativos, como, por exemplo, o teste eletrocardiográfico, né, que é o teste de esforço, o teste ergométrico, e testes de imagem, como cintilografia, a ressonância magnética cardíaca e a coronariografia. Mas antes de a gente falar, né, de exames, de solicitar qualquer exame para o paciente, a gente tem que saber desse conceito de probabilidade pré-teste de doença arterial coronariana. Probabilidade pré-teste é a probabilidade de o paciente ter a doença antes do exame complementar ser realizado, ou seja, a partir da história clínica do paciente que eu vou decidir se eu vou solicitar algum exame e qual exame eu vou solicitar. Se, por exemplo, chega no meu consultório um homem aqui de 30 anos, com a dor torácica não anginosa, a chance de ele ter DAC é de apenas 4%, a probabilidade pré-teste dele é de 4%. Então, eu não vou pedir um cateterismo para esse paciente, porque eu tenho certeza que ele tem DAC, já que as chances dele são bem pequenas. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que investigar outras causas, como, por exemplo, será que essa dor dele não é um espasmo esofágico? Será que eu não posso pedir, por exemplo, um esofagograma, outro exame para poder diagnosticar essa causa provavelmente não cardíaca de dor anginosa? O que é ao contrário de um homem que chega no meu consultório, ele tem 60 anos e ele tem uma angina típica. Né? A gente vê aqui no finalzinho da tabela que ele tem 94% de chances de ter DAC. Então, eu com certeza vou pedir um exame para esse paciente. E esse exame vai ser mais para estratificar risco do que para fazer o diagnóstico, né? Já que o diagnóstico dele é quase certo, ele tem 94% de chances de ter DAC. Então, essa tabela aqui, ela é resultado de vários estudos feitos e refeitos durante o tempo, para a gente ver a probabilidade pré-teste, a probabilidade do paciente ter a doença, e assim solicitar um exame para ele, para confirmar essa doença ou para estratificar o risco. Perceba que essa probabilidade aumenta conforme a idade aumenta, né, em todos aqui, independente aqui da característica da dor, que ela é maior se for angina típica, claro, do que se for dor torácica não anginosa ou angina atípica, e que homens, em todas as idades, eles têm uma probabilidade maior do que mulheres. Então, sexo masculino é um fator de risco para DAC. Se essa probabilidade, né, se eu estratifiquei aqui meu paciente e vi onde ele se classifica, se ela for menor que 15%, eu tenho que descartar outras causas, como eu falei, por exemplo, o espasmo esofagiano. Se ela for maior que 85%, o exame que eu vou solicitar, como eu falei, vai ser mais para estratificar risco do que para fazer o diagnóstico, já que o diagnóstico é praticamente certo, né? Como foi, por exemplo, o caso que eu falei desse homem de 60 anos com a dor torácica típica, com angina típica, né? Ele com certeza já tem angina. Eu vou pedir, por exemplo, um cateterismo para poder não só um exame diagnóstico, como também terapêutico. O teste ergométrico, ele é o exame complementar mais utilizado na prática clínica, porque é um teste barato, fácil e amplamente disponível. O seu critério diagnóstico é um infra de ST maior que 1 milímetro, e esse infra de ST pode ter várias características. Ele pode ser ascendente, aí na primeira figura,
Pode ser horizontal, pode ser convexo ou pode ser descendente. Então, o critério diagnóstico é um infra de ST maior que 1 milímetro, maior que um quadradinho, independentemente da sua característica aí. Além de ele dar o diagnóstico, ele tem alguns critérios que servem para a gente ver o prognóstico do paciente, como, por exemplo, quanto mais precoces, intensas e duradouras forem as alterações isquêmicas, maior o risco de coronariopatia. Então, esse paciente teria, né, na sua estratificação de risco, ele seria um paciente mais grave, digamos assim. O teste ergométrico, ele tem algumas limitações, né? A gente não vai solicitar ele se ele tiver um ECG basal com alterações que impeçam a detecção do critério de isquemia. Eu falei que o ECG de repouso ele tem uma indicação limitada na DAC, mas basicamente todos os pacientes vão fazer para a gente ver como é o ECG basal desse paciente antes de fazer um teste de esforço, né? Então, se esse ECG basal ele tem alterações que mascaram aquele infra de ST maior que 1 milímetro, eu não vou solicitar um teste de esforço, eu vou solicitar um exame de imagem, já que eu não vou conseguir dar o diagnóstico de DAC por esse teste de esforço. Como, por exemplo, pacientes que têm bloqueios de ramos, BAV de segundo ou terceiro grau, bloqueio de ramo esquerdo, todas essas alterações eletrocardiográficas, elas impedem a detecção do critério de isquemia para DAC. Se o paciente for incapaz de se exercitar, claro, né, que o teste ergométrico ele é feito, um paciente correndo na esteira para até atingir sua frequência cardíaca máxima, ou pelo menos 85% dessa frequência cardíaca máxima. Então, se o paciente tem alguma limitação de movimento, ele não vai conseguir realizar. Se o paciente teve angina em repouso nas últimas 48 horas, ou seja, sinais de instabilidade de placa, né, eu não vou promover um estresse a mais nesse coração. Se ele também está na fase aguda de um infarto agudo do miocárdio, né, nos primeiros 5 dias depois desse infarto, também é uma contraindicação desse exame. E se ele tiver outras alterações, como ritmo cardíaco instável, estenose aórtica grave, miocardite, etc. Outro exame bastante solicitado e bastante importante para a gente é a cintilografia de reperfusão miocárdica. Ele é um exame de alta sensibilidade para detectar aterosclerose coronariana. Ele determina diagnóstico e também prognóstico do paciente, porque ele mensura, além de ver se existe ou não placa de ateroma, ele vê outros defeitos perfusionais, como fração de ejeção, por exemplo. E ele tem a sensibilidade maior que 90%, especificidade entre 80% e 90%. Então, é um dos exames de imagem mais utilizados para diagnóstico de DAC. A gente vê nesse exemplo uma cintilografia miocárdica, onde no esforço aqui na primeira imagem, ele tem um hipofluxo, né, uma isquemia aí na região apical do coração, sendo que no repouso, na imagem logo abaixo, tudo isso acende normalmente, então no repouso ele não tem isquemia, ele tem só isquemia aos esforços. Nessa imagem do meio aí superior também, do mesmo jeito, uma isquemia aí na parede lateral do ventrículo, sendo que ao repouso tudo volta ao normal, tudo volta a acender. E na terceira imagem, uma isquemia do septo, né? Somente aos esforços, sendo que no repouso volta ao normal, fechando o diagnóstico de doença arterial coronariana crônica de angina estável, que somente se manifesta aos esforços. Outro exame bastante utilizado é a ressonância nuclear magnética cardíaca, é o exame padrão ouro para quantificação dos volumes ventriculares, a frequência da fração de ejeção e da massa miocárdica. Então, é um exame que também avalia viabilidade miocárdica, além de avaliar o grau de obstrução. Aqui nessa imagem, né, a gente vê essa parte mais esbranquiçada, mais hiperintensa aí no ventrículo, que sugere uma área de necrose, porque o contraste que foi utilizado, o que geralmente é o gadolínio, ele não é metabolizado por essas células, porque essas células estão mortas, estão necrosadas, então ele se acumula e forma esse sinal hiperintenso aí. Aí nessa parte superior, dá para ver que ele está bem, pegando quase toda a espessura do ventrículo, então pode-se dizer que é uma necrose transmural, sendo que essa na parte mais de baixo aqui, menos, não sei se eu consigo apontar, mas está menos esbranquiçada, não tão espessa como a de cima. A gente pode dizer que foi uma isquemia só intramural, né? Não tão grave quanto a de cima. Outro exame, que nesse caso já é um exame invasivo, que é utilizado tanto para diagnóstico como para terapia, é a cinecoronarioangiografia ou coronariografia. É o exame padrão ouro para identificar coronariopatia, porque ele vê realmente a isquemia
o estreitamento e ver o grau de estreitamento dessa artéria, só que ela não é indicada de rotina para qualquer paciente com angina, né? Porque, como eu falei, é um exame bastante invasivo. Geralmente, introduz o catéter aí pela artéria femoral, por exemplo, até para chegar na aorta e chegar nas coronárias, para poder injetar o contraste e ver o estreitamento. Então, é um exame invasivo que não é indicado de rotina para qualquer paciente com angina. De modo geral, ele é indicado se houver indicação de revascularização, indicação de uma obstrução que exige um procedimento invasivo para fazer a terapêutica, ou se os outros exames te derem dúvidas diagnósticas, né? Então, ele é utilizado aí, digamos assim, em último caso. E aí, nessa imagem, a gente vê um estreitamento bastante considerável, mais de 80% estreitado aí no tronco da coronária esquerda, né? Que a isquemia vai ser bastante grave, porque diferentemente de que se fosse uma isquemia somente, por exemplo, na descendente anterior, né? Ele pega o tronco da coronária, então uma isquemia bastante grave nesse caso aí da imagem. O tratamento da DAC crônica, ela vai se basear nesses 4 pilares que estão aí representados. O primeiro aí, o tratamento de doenças associadas. Então, se o paciente ele já tem hipertensão arterial sistêmica, realizar o controle pressórico adequadamente. Paciente portador de diabetes, a gente realizar o controle glicêmico adequadamente. Então, qualquer tipo de comorbidade que o paciente tenha, ele realizar o tratamento adequado dessas doenças é um pilar considerável aqui no tratamento da DAC crônica. O segundo pilar, controlar os fatores de riscos e mudanças no estilo de vida, que eu acho que a gente escuta bastante, né? Não somente com a DAC crônica, mas qualquer tipo de comorbidade, qualquer outro tipo de patologia que a gente está considerando, geralmente a gente escuta esse pilar, né? Que modificação dos fatores de risco é uma importante iniciativa frente a qualquer comorbidade que o paciente apresenta. Então, aqui, alimentação de forma adequada, manter o peso dentro da faixa ideal para a estatura e para o sexo e para a idade. A questão da atividade física é algo que deve ser avaliado com cautela, porque se a gente prescreve atividade física de uma maneira geral e sem um certo critério para o paciente, a gente pode prejudicar ainda mais a questão da doença do paciente em si, uma vez que a gente vai elevar, né, o esforço cardíaco que o paciente vai estar fazendo ali durante aquela atividade física, e isso pode piorar o processo isquêmico. Então, de maneira geral, a gente tem que ter uma certa cautela na prescrição da atividade física, avaliar o grau de obstrução que esse paciente apresenta e qual seria a repercussão diante, né, de um esforço físico mais intenso. Os 2 últimos pilares, a terapia medicamentosa e a revascularização miocárdica. Eu não vou especificar aqui muito o último pilar, a revascularização miocárdica, então não vai ser algo que a gente vai abordar aqui na aula, e a gente vai focar mais na terapia medicamentosa, que é o que a gente, como médico generalista, vai ter, né, mais à frente aí desse processo. Pode passar. Então, a terapia medicamentosa para a DAC crônica angina estável, qual vai ser primeiro o nosso objetivo com a terapia medicamentosa? A gente quer prevenir infarto, então prevenir eventos cardiovasculares e morte cardiovascular, e além disso a gente quer evitar que o paciente ele tenha os eventos anginosos e os processos isquêmicos. O primeiro pilar, quais são os fármacos que, segundo a literatura e as diretrizes, eles são fármacos que diminuem a mortalidade do paciente e o risco dele ter infarto. São essas 3 primeiras classes, até os beta-bloqueadores. Então, os fármacos que previnem infarto com paciente que dá crônica e também vai prevenir o risco desse paciente evoluir com morte cardiovascular são os antiagregantes plaquetários, os hipolipemiantes, os IECA e os beta-bloqueadores. São essas 4 classes medicamentosas que, teoricamente, todo paciente portador de DAC crônica deveria sair do seu consultório com a prescrição desses 4 medicamentos, porque são eles aqueles que têm diminuição de morte cardiovascular bem estabelecida na literatura. Com relação ao antiagregante plaquetário, o que a gente vai ter de medicamento de escolha é a velha aspirina, então o AAS. O AAS, ele
seu processo de ação, o mecanismo de ação é a inibição irreversível da ciclooxigenase 1, diminuindo a produção de tromboxanos A2. Então, ele tem um processo antitrombótico e anti-inflamatório bem estabelecido, além de melhorar a função endotelial do paciente. Na literatura, então, ele já tem um papel muito bem estabelecido para os portadores de TAC crônica, diminuindo o risco de eventos cardiovasculares maiores e a morte cardiovascular também. Então, nosso aqui, antiagregado plaquetário de escolha, vai ser o AAS, de modo que, se o paciente não pode utilizar o AAS, seja porque ele tem alergia ao medicamento, seja porque ele tem um sangramento ativo ou uma úlcera péptica ativa, a gente pode, então, ter alguns outros antiagregantes plaquetários de escolha. Aqui, no caso, a ticlopidina ou, então, o clopidogrel. De modo que os novos antiagregantes plaquetários, o ticagrelor e o prasugrel, eles não têm papel bem estabelecido, né, no que se refere à literatura já bem estabelecida e às diretrizes. Esses dois novos antiagregantes plaquetários, eles não têm papel estabelecido na DAC crônica, e então eles não são prescritos, né, no que se refere a essa patologia. Os anticoagulantes, eles não são medicamentos prescritos de rotina, de forma que o paciente ele só vai utilizar um anticoagulante caso ele tenha um risco cardiovascular muito alto para ter eventos trombóticos. Então, se esse paciente ele é de eleição para ter alto risco trombótico, então a junção do AAS junto com o anticoagulante oral, por exemplo, a varfarina, é muito melhor para esse paciente do que considerar a monoterapia isolada. Por que a gente não faz de rotina a utilização dos dois medicamentos? Porque a junção do AAS juntamente com o anticoagulante oral, a exemplo da varfarina, aumenta muito o risco do paciente ter sangramento intracerebral, então apresentar um AVC hemorrágico. De modo que, apenas para o paciente que tem alto risco trombótico, esse risco vai ser menor do que o benefício, né, em relação à dupla terapia plaquetária aí. Os hipolipemiantes é outra classe aí bastante importante para o paciente de DAC crônica. A gente sabe que o controle, né, do perfil lipídico e da hipercolesterolemia, ela é um fator aí primordial no que se refere à prevenção primária de eventos cardiovasculares. De modo que os hipolipemiantes que a gente vai ter aqui com maior evidência científica são as estatinas. A gente sabe que as lipoproteínas que têm maior interferência com eventos cardiovasculares é o LDL, sendo que as estatinas são os medicamentos, né, que têm maior potencial de redução do LDL. O nosso alvo terapêutico de LDL vai depender de qual é a estratificação de risco do paciente. Geralmente, o paciente de risco habitual aí, a gente deixa um LDL menor do que 130, já aqueles pacientes de alto risco e muito alto risco, né, a gente preconiza aí um LDL menor do que 70 ou menor do que 50, segundo algumas diretrizes também. Os IECAs são outros fármacos aí também que diminuem a mortalidade do paciente com DAC. Eles são muito bem estabelecidos para pacientes que são portadores de DAC e já apresentam infarto prévio, disfunção ventricular ou então insuficiência cardíaca, mas, de maneira geral, prescreve-se de rotina IECAS para qualquer portador de DAC crônica, independente se ele tenha disfunção ventricular ou então se ele já apresentou um evento cardiovascular maior prévio. Isso porque os IECAS, eles melhoram a hemodinâmica de maneira geral do paciente, eles têm um papel de estabilizar placas ateroscleróticas e, além disso, eles melhoram também a vascularização ali, a hemodinâmica dos vasos subendocárdicos, que são os vasos que geralmente eles apresentam maior resistência à passagem do fluxo sanguíneo e onde, quando a gente tem um evento isquêmico, são os vasos que são primeiramente acometidos. Então, de maneira geral, a gente vai prescrever IECA para qualquer paciente com DAC crônica, independente se ele tenha disfunção ventricular ou não. Outra classe que previne mortalidade são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores eles já têm um papel muito bem estabelecido para um paciente que já foi previamente infartado,
mas, de maneira geral, a gente também prescreve os beta-bloqueadores para qualquer paciente que tenha DAC crônica. Os beta-bloqueadores, eles têm um papel aí de diminuir a frequência cardíaca do paciente, diminui a força de contração do miocárdio e também eles diminuem, né, a velocidade de condução ali do nó atrioventricular. Então, eles diminuem a demanda de oxigênio para o miocárdio, né, melhorando, então, de maneira geral, a oferta de O2 para o coração. Então, de maneira geral, a gente prescreve beta-bloqueadores para todos os pacientes. De maneira geral, também, todos os medicamentos beta-bloqueadores, eles têm uma eficácia parecida. Entretanto, se o paciente ele é portador de DAC crônica, ele já apresenta disfunção ventricular, por exemplo, ele apresenta insuficiência cardíaca, a gente vai preferir prescrever para esses pacientes carvedilol, bisoprolol ou então metropolol, que são os 3 medicamentos melhores para esse cenário em específico. Passadas essas classes medicamentosas, que são aqueles que vão prevenir mortalidade e risco de infarto, a gente entra no segundo pilar de medicamentos, que é aqueles que vão prevenir as crises anginosas, diminuir a isquemia do paciente e aliviar sintomas. Então, são os medicamentos sintomáticos. O primeiro deles aqui vão ser os antagonistas de canais de cálcio, né? Seja eles os de hidropiridinos, como a molodipina, a nifedipina. A gente tem também o ditiazem e o verapamil. Os antagonistas de canal de cálcio, eles podem diminuir a contratilidade cardíaca, diminuir a frequência cardíaca, a velocidade de condução no átrio ventricular. E, dependendo da classe, eles vão ter esses efeitos mais proeminentes ou não. Então, por exemplo, o verapamil, ele tem um efeito inotrópico, cronotrópico e dromotrópico, que são essas 3 características que eu falei, mais prevalentes, assim como o diltiazem, só que o verapamil ainda tem efeitos mais proeminentes do que o diltiazem. Já os dihidropiridinos, eles não têm tanto esse efeito sobre a contratilidade cardíaca, sobre a velocidade de condução no átrio ventricular. Eles têm um efeito mais vasodilatador no leito coronariano, então melhorando a oxigenação no leito das coronárias, e menos efeitos em si sobre o coração. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado com os dihidropiridinos, porque eles têm um efeito simpático mimético intrínseco. O que isso quer dizer? Que com o uso deles, por mecanismos reflexos, a gente pode aumentar a frequência cardíaca do coração com o uso desses medicamentos. Então, os antagonistas de cálcio, eles podem ser, inclusive, associados ao beta-bloqueador, ou eles podem ser utilizados em substituição aos beta-bloqueadores, caso o paciente ele tenha alguma contraindicação ao uso de beta-bloqueador. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é quais são os fármacos que eu vou associar, os fármacos antagonistas de canal de cálcio, que eu posso associar aos beta-bloqueadores. Eu não posso associar beta-bloqueadores com diltiazem e nem o verapamil, porque a junção dessas 2 classes medicamentosas podem causar uma bradicardia grave no paciente e isso é deletério ao paciente. Então, os fármacos antagonistas de cálcio que eu posso prescrever em conjunto aos beta-bloqueadores são os dihidropiridinos. Então, amlodipina, nifedipina, esses fármacos eles podem ser utilizados em conjunto aos beta-bloqueadores. Agora, caso o paciente tenha contraindicação ao uso de beta-bloqueador e eu queira substituir totalmente, então, essa classe, aí sim os fármacos de escolha vão ser, então, o diltiazem ou o verapamil. Pode passar. Os nitratos são outra classe de antianginosos, né? Outra classe de sintomáticos aí famosos. A gente tem os nitratos de longa duração e os de curta duração. De maneira geral, os nitratos de curta duração é o que a gente mais prescreve para o paciente utilizar no momento da crise anginosa. Então, é aquele nitrato de isosorbida sublingual que o paciente pega lá o comprimidinho, coloca debaixo da língua no momento da crise e aí a crise, então, é aliviada. Os nitratos, eles têm principalmente um papel aí de diminuir a pré-carga do coração.
e facilitar o trabalho do miocárdio, porque eles têm um grande papel de vasodilatação sistêmica, principalmente da venodilatação. Então, a gente tem uma venodilatação proeminente, isso faz com que o retorno venoso do paciente diminua a pré-carga para o coração e a gente, então, otimize o trabalho do miocárdio. É importante alertar o paciente para quando ele for utilizar o nitrato sublingual, que ele o faça sentado. Por quê? Quando ele está em pé, por causa da venodilatação e diminuir esse retorno venoso, o paciente ele pode ter uma hipotensão súbita e evoluir com uma síncope inesperada. E se o paciente faz a utilização do medicamento deitado, isso favorece o retorno venoso, né, na posição deitada, e isso piora o trabalho cardíaco, né, o trabalho do miocárdio. Então, é importante alertar o paciente que ele o faça sentado para que o remédio faça efeito e ele não tenha nenhum sintoma indesejado. Os nitratos de longa duração, eles não são prescritos de maneira rotineira, geralmente eles são os fármacos de última linha. Então, quando a gente já fez toda a terapia otimizada do paciente, ele ainda permanece sintomático, então é que a gente pode entrar com os nitratos de longa duração. A gente tem 2 fármacos antianginosos aí, né, de nova geração, que é a ivabradina e a trimetazidina. A trimetazidina, ela é um fármaco antianginoso que ela não mexe com a hemodinâmica cardiovascular. Então, ela tem mais um papel de vasodilatação e ela não mexe muito com a frequência cardíaca do paciente, ela não mexe com a pressão arterial do paciente. E isso é bom, caso o paciente já está ali bem controlado, a frequência cardíaca está boa controlada, a pressão também. É interessante a gente associar um fármaco que não mexa com a hemodinâmica cardiovascular do paciente para não atrapalhar aquilo que já está bem estabelecido. A trimetazidina, então, ela tem uma eficácia tão boa quanto os beta-bloqueadores e os antagonistas de canais de cálcio. Inclusive, ela pode ser utilizada para pacientes mais graves que já apresentam insuficiência cardíaca e já apresentam disfunção ventricular. Inclusive, ela pode ser utilizada como monoterapia para o paciente, mas é mais interessante, né, mais benéfico ao paciente quando a gente associa ela a um paciente que já está em terapia otimizada. A ivabradina, diferente da trimetazidina, ela já mexe com a hemodinâmica cardiovascular do paciente. Então, ela diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial do paciente, além também de diminuir a força de contração do coração e diminuir a velocidade de condução no nó atrioventricular. Então, quando é mais interessante que eu utilize a ivabradina para um paciente que ainda não tem um controle adequado da frequência cardíaca, mesmo em uso do beta-bloqueador. Então, geralmente, aqueles pacientes sintomáticos que ainda estão mantendo uma frequência cardíaca acima de 70 batimentos por minuto. Para esses pacientes, é interessante que eu utilize a ivabradina, porque ela vai auxiliar, principalmente os beta-bloqueadores, em manter a frequência cardíaca desse paciente mais controlada e diminuir, né, o consumo de oxigênio do miocárdio. Para pacientes que já têm uma frequência cardíaca bem controlada, esses fármacos eles não são muito úteis, né, em prevenir eventos cardiovasculares maiores nesses pacientes. Ela também pode ser utilizada em monoterapia, mas é mais interessante que se faça em terapia conjunta com os outros fármacos, e ela também pode ser utilizada em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca ou disfunção ventricular. Pode passar. E aqui, então, nós finalizamos nossa apresentação. Essas foram as nossas referências utilizadas. E muito obrigada. Então é isso, galera. Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Esperamos vocês lá no nosso processo seletivo.